Olá família, boa tarde, tudo bem com vocês? Um vídeo bem diferente, uma palestra bem diferente que eu vou expor aqui para vocês. Antes de tudo, eu peço que deixem o joinha, que deixem o like. Para quem já me acompanha há muito tempo, sabe muito bem que eu abordo também esse tipo de assunto que envolve, né, avistamentos de objetos voadores não identificados, assim chamados de UFOs, OVNIs, UAPs. E agora esse assunto ele está muito em alta após a audiência que houve no Capitólio, alguns dias atrás, e ex-militares de alta patente da Aeronáutica, da Marinha, dando depoimento, alegando que a vida extraterrestre existe e tal, que o governo americano sabe disso, tem ciência disso e faz inclusive a engenharia reversa, experiências com esses UFOs, enfim, uma bomba, né? Praticamente uma bomba. Então eu fiz uma live sobre isso, muitas pessoas gostaram e muitos de vocês inclusive estão pedindo para eu falar mais sobre esse assunto, tá? Inclusive sobre Bob Lazar, o físico Bob Lazar, que esteve na área 51, num departamento ali chamado S4, tá? Que faz parte da área 51, e de acordo com o relato do Bob Lazar, o que ele viu foram diversos OVNIs, tecnologias que para ele não era algo humano. Ele que é físico de partículas e também físico também, e conhece muito sobre eletrônica, ele achou aquilo muito inovador, tá? E ele deu a boca no trombone, a língua nos dentes, ele falou, isso ele revelou, isso na década de 80, tá? Porém o governo abafou. Então passaram vários anos, agora o governo americano e a NASA vai se pronunciar agora em agosto, alegando que sim, que existe vida fora do planeta e tal, e o governo sabe. Muito estranho. Então na década de 80 foi revelando, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre Bob Lazar e o que Bob Lazar viu, tá? Eu vou falar para vocês como Bob Lazar descreveu a mecânica dos OVNIs, dos UFOs aqui na Lousa, tá? O que ele viu, tá? Mas antes das informações, das explicações na Lousa, quero adverti-los para um furacão que está ganhando cada vez mais força no sul do Japão. Nesse momento está atingindo Okinawa e diversas ilhas, e parece que ele vai ficar vários dias lá. Então se vocês têm conhecidos ou moram próximo ali ao sul do Japão, então fiquem atentos também, que é um perigo que estamos passando nos tempos atuais, não apenas a guerra da Ucrânia, que está cada vez mais perigosa, agora a Polônia também está envolvida, Belarus, mas também estamos passando aí por mudanças climáticas, tá? Então, infelizmente, o futuro da humanidade está muito sombrio, tá? Então agora vamos para a lousa. Pronto, deixei a lousa, né, a câmera bem perto da lousa para todo mundo ver. O que nós físicos ficamos assustados quando se fala dos UFOs, né, que eles podem fazer. Realmente é muito surpreendente. Por exemplo, um objeto ele atinge, tá? Ele consegue atingir uma velocidade, né, aí de, por exemplo, 20 mil, tá, quilômetros por hora, uma velocidade muito alta, e ele consegue aí frear de repente. Em pelo menos um segundo, ele consegue frear. Meus amigos, o que acontece? A energia empregada, o nome disso é força G, é muito grande. Então isso aí viola as leis da nossa física, em todos os sentidos. Outra coisa, o atrito com ar seria muito grande. Um objeto metálico a acelerar a 20 mil quilômetros por hora, o próprio atrito com o ar, né, com os gases aí em nossa atmosfera, fariam aí um metal desse objeto derreter. Então, só nisso temos duas questões, tá? A primeira, o atrito com ar. O atrito, né? Vou escrever aqui atrito. O segundo, a inércia.
Isso é inércia. O objeto acelera a uma velocidade de 20 mil km por hora, 40 mil e para de repente. Ele faz isso, ó, ele acelera e para. Às vezes faz isso, ó, pum, pum, pum. Então, por exemplo, quem está aqui dentro, tá, sofreria uma força gigantesca. Ele acelera aí a 30 mil km e para. Abaixa e sobe. E fica fazendo essas brincadeiras e depois some. Então, para a nossa física, é algo praticamente impossível. Tá? O que Bob Lazar descreveu, o que ele viu. Bob Lazar ele viu o quê? Motores, que ele chamou, né, de amplificadores, e o combustível. Vou escrever aqui. Amplificadores. E ele viu também o combustível. Bob Lazar, como físico de partículas, ele conseguiu descobrir o combustível. Seria um elemento chamado o elemento 115. Vou escrever aqui o elemento 115. Então, na palestra de hoje, eu vou explicar tudo isso para vocês de forma resumida. Vou tentar não estender muito, tá? Então, creio que está dando para todo mundo ver as explicações, tá? Então, temos o que chama a atenção é o atrito com ar. Com certeza, essas tecnologias possuem uma proteção que isola do atrito, né, com o ar e também da inércia, né? Todo mundo já estudou inércia, você sabe muito bem que a inércia, se você está dentro de um automóvel a 100 km por hora, se o motorista ele frear o carro repentinamente, o que acontece? O seu corpo vai ser lançado à frente. Por isso que existe o cinto de segurança, airbag, esse tipo de coisa. Então é uma força que projeta o seu corpo à frente. Claro, o carro ele está te levando, tá? Você é objeto dentro do carro, se o corpo ele para, você vai ser arremessado. É uma forma, quando você acelera muito rápido, você joga a primeira, acelera o carro, automaticamente o seu corpo é impulsionado. Isso libera uma força G. Tá? Mesma coisa, então você imagina, se um carro a 80 km por hora, 100 km por hora já tem esses efeitos, imagina um objeto viajando ali a 20 mil km por hora, 30 mil, 40 mil. Então a força é muito absurda, tá? Uma força muito grande. Tá, ok? Sobre o atrito com ar, por exemplo, o caça mais veloz da Terra, ele é feito de titânio, tá? Para poder aguentar o atrito com o ar, senão automaticamente as asas amolecem e cai. Então não pode ser nem feito de alumínio ou outro tipo de metal, tem que ser titânio. Isso a 8 mil km por hora. Agora imagina um objeto a 20 mil. Não há metal que resista o atrito com o ar, igual um asteroide. Quando o asteroide ele entra na nossa atmosfera, ele queima por quê? Por causa disso aqui, ó. O atrito. Entendeu? A mesma coisa. Então você não pode negar. Então temos esses objetos, eles violam a gravidade da Terra e violam também o atrito com ar. E outras coisinhas que eu não vou entrar em questão. Estou falando só o grosso. Tá? O que Bob Lazar viu? Agora vamos para as demais explicações. Bob Lazar viu, de acordo com os modelos que ele presenciou, né, que estão na área 51, ele chamou isso de cúpula. E bem abaixo, né, temos aqui onde ficariam os amplificadores, tá? Os motores. E esses amplificadores são uma espécie de motores, tá? E ele disse o seguinte, que esses objetos, eles não decolam assim, como nos filmes. Eles voam de barriga. Agora vou fazer um outro desenho. Aqui os amplificadores, ou motores, né? Ele chamou de amplificadores. Amplificadores. Ele viu o seguinte, que o UFO, olha só que impressionante, ele voa de barriga.
Pronto. E aí, o que acontece? Eles posicionam, né, esses objetos, os motores, para onde eles querem ir. Eles apontam para o alvo, vamos dizer assim, tá? Aqui, por exemplo, ao ponto A, eles querem chegar a um ponto B, né? Então eles apontam esses amplificadores até o ponto B e eles conseguem até mesmo dobrar o espaço-tempo, de acordo com o Bob Lazar. Então eles conseguem dobrar o espaço-tempo, tá? O espaço-tempo. Então a posição inicial igual posição final menos posição inicial. Por exemplo, é como se fosse, né, a energia é tão grande, né, produzida por esses amplificadores, que eles conseguem até mesmo alterar o espaço-tempo. E o espaço ele fazia isso. Ó. Então são motores de dobra espaço-tempo. Motores de dobra espaço-tempo. Primeira questão. Motor de espaço-tempo. O que eu estou pensando? Para dobrar o espaço-tempo, precisa de muita energia. Tá? Precisa de energia. Coisa que não foi encontrada aqui na Terra. Precisa de energia. Com energia você consegue tudo. A energia está onde, meus amigos? Através do elemento 115. Tá? Através do elemento 115. Tá? O elemento 115. O elemento 115, a chave. O elemento que o homem ainda não domina. Tá? Se aproximar mais. Pronto, para todo mundo ver. O elemento 115. Esses amplificadores queimam o elemento 115, que hoje existe em nossa tabela periódica. Tá? Porém, ele não consegue estabilizar. Eu vou explicar isso já já, tá ok? Agora, com o elemento 115, eles podem se locomover, como ele disse, os UFOs, né? Eles apontam os motores para um determinado alvo. Por exemplo, para Sirius, a estrela Sirius. É direcionado para Sirius. Eles aceleram até não poder mais, esses amplificadores, eles conseguem encurtar a distância. Isso se não conseguem teletransportar também, por conta da energia gerada do elemento 115. Agora vamos para a inércia, que eu expliquei no início do vídeo, e o atrito com o ar. O elemento 115, ele foi chamado de 115 prótons, tá? Isso aqui é o número atômico. Isso aqui é o número atômico. O elemento 115 foi chamado de Moscovium. No português, Moscóvio. Então foi esse elemento químico que Bob Lazar, como físico de partículas, disse. Tá? Eu estou resumindo aqui para vocês para não ficar muito longo. Esse elemento ele tem número atômico muito alto. Por exemplo, o urânio tem 92 como número atômico, 92 prótons. Esse elemento ele tem 115. O homem consegue fazer. Ele mistura, ele bombardeia o cálcio com um outro elemento, porém o núcleo ele não consegue sustentar e ele se desfaz. Ele dura apenas 1 segundo. No caso, para ser usado, né, para algum veículo, né, no caso dos OVNIs, motores dos OVNIs, esse Moscóvio deveria estabilizar. Tá? Mas o homem ainda não entende muito sobre as partículas atômicas, né? As partículas elementares. Sobre a inércia, meus amigos, o que acontece? Tá? O que provavelmente acontece? Tendo energia suficiente, o que vai acontecer? Além de dobrar o espaço-tempo em suas viagens, por conta do excesso de energia, esse elemento 115, ele provavelmente provoca, essa que eu quero dizer para vocês, uma proteção, um próprio escudo, tá? Contra o atrito com o ar, né? Contra o atrito,
Vou escrever aqui atrito. E também contra a inércia. Ou, resumindo para vocês, vou botar aqui, 2 inércia. E claro, o terceiro, a dobra, né, do espaço. É muita energia. Conseguiram entender? Não tem muito segredo. Foi isso que Pablo Lazar disse em suas entrevistas, tá? Só que ele não mencionou o atrito com ar e a inércia. Ele não mencionou, ele disse apenas que esses motores conseguem dobrar o espaço-tempo. Claro, por conta do elemento muito poderoso, com muita energia, chamado Moscóvio. Tá? O que eu imagino? Gera um campo, né, magnético muito grande, tá, ao redor da nave, tá, protegendo, né, o UFO do atrito com ar. Então os gases eles batem, né, no campo, né, que a nave produz e não acontece nada. E até mesmo a gravidade acaba sendo anulada por conta da própria energia que o elemento Moscóvio produz. E a nave ela fica blindada, protegida. Por isso que vemos os OVNIs brilhando muito. Tá? Independente se é OVNI charuto, tic-tac, os UFOs eles brilham demais. 16 minutos e 42, eu vou encerrar a palestra. Espero que vocês tenham gostado, espero ter agradado aí aqueles que me pediram sobre esse conteúdo, tá ok? Até mais, até a próxima, e eu vou falar mais sobre isso. Não esqueça do like. Até mais.